E salve, salve, salve minha gente, estamos aí com mais um vídeo e é isso aí, vamos nessa! E nesse vídeo, minha gente, eu quero falar um pouquinho sobre a primeira guerra de formatos que existiu aí na indústria, no mercado. E eu tô falando de VHS e Betamax, é isso aí. Se você já ouviu falar na rivalidade aí de, sei lá, Nintendo e Sega, Apple e Android, sei lá, Xbox e PlayStation, então você sabe que obviamente existem indústrias de um mesmo ramo que estão competindo em cima de um determinado nicho ali e de um determinado produto. E a primeira grande guerra que a gente conheceu no mundo se dá exatamente com VHS e Betamax, que são dois formatos de vídeo. O VHS que a gente já conhece bem aqui, né? Principalmente se você acompanha o canal, você sabe que eu falo de VHS porque é o que eu coleciono. Mas existia uma fitazinha muito parecida com VHS que infelizmente eu não tenho aqui para mostrar, mas que servia também para gravação de programas de TV ou para assistir filmes e qualquer coisa do tipo, com um aparelho também que a gente tem o videocassete, mas tinha também o player do Betamax, que era também parecidos, mas não iguais. A verdade é que eles têm o mesmo princípio de reprodução, mas eles são um pouquinho diferentes. O Betamax é um pouquinho menor e tem alguns detalhes ali na reprodução do aparelho que é diferente. O Betamax era produzido pela Sony e foi, na verdade, assim, o formato predominante ali no início, no final dos anos 70. Só que a Sony, ela queria dominar esse mercado e ela achava que o melhor é que todo mundo produzisse esse formato, claro, pra gente não ter milhares de formatos diferentes, né? E isso acaba prejudicando o mercado. A questão é que a Sony ainda queria dominar esse mercado. E depois surgiu a JVC, que veio com o formato VHS, se recusou a, digamos assim, ficar debaixo da asa da Sony para produzir o mesmo tipo de formato de Betamax e veio com o VHS, esse VHS, isso aqui mesmo que a gente conhece aqui, né, como eu já falei. Então ela veio com VHS, que era esse formato de fita e que tinha um aparelho que era um pouquinho diferente. A verdade é que o Betamax, ela não se deixou abalar com isso, porque eles vendiam qualidade, eles diziam, nós temos qualidade. Apesar de que o Betamax você podia gravar até 1 hora de duração. E o VHS, no mínimo 2 horas. Isso depois, com as velocidades de gravação, você podia 4 até 6 horas de gravação. E o Betamax ficava lá na sua 1 hora. Mais tarde veio aí com 2 horas de duração, mas isso já era um pouco tarde. Então o Betamax dizia, né, de certa forma, não exatamente nessas palavras, nós temos menor duração, mas temos maior qualidade. Você vai poder assistir os programas que você gravou com a qualidade de imagem e de som melhores. Já o VHS, ele tinha essa vantagem de poder gravar por muito mais tempo com a qualidade um pouco menor ali de áudio e de vídeo. A verdade é que as pessoas, quando colocavam isso na TV delas, estavam um pouco se lixando para a qualidade um pouquinho acima ali do Betamax. Elas queriam, na verdade, era gravar mais programas e ainda assim o VHS tinha uma ótima qualidade. Sem contar que o aparelho de reprodução do Betamax, o videocassete do Betamax, digamos assim, ele custava um pouquinho mais caro, porque ele tinha um pouquinho mais de peças, ele pesava um pouco mais por causa disso. E o aparelho do VHS você conseguia comprar mais barato, porque tinha um sistema que era um pouquinho mais simplificado. Sem contar que a Sony queria meio que dominar isso, fazer com que outras empresas produzissem o Betamax, mas ainda com a patente ali da Sony, e da Sony ainda tendo controle sobre isso. O VHS ele foi muito mais aberto nesse sentido, estimulou muito mais as outras indústrias para produzirem o VHS, e os aparelhos também. O que acontece é que num determinado momento, até o valor de um videocassete que era mais barato ficou ainda mais, porque tinha muito mais indústrias produzindo os aparelhos e as fitas, e isso acaba trazendo uma concorrência de mercado, o que faz com que se busque, essas empresas busquem um preço cada vez menor e com cada vez mais vantagens para o consumidor. Então isso aqueceu o mercado do VHS, que deu muito mais certo que o Betamax. E aí vem duas questões aí que foram decisivas na vitória do VHS, além dessas, é claro. Aí vamos falar aqui da cereja do bolo agora. Existe uma discussão de que, na verdade, o mercado de filmes eróticos, de pornografia,
foi quem matou de vez o Betamax, porque a Sony ela não queria licenciar produtos pornográficos, ou melhor, empresas de pornografia usando a fita Betamax para lançar seus filmes eróticos. E o VHS não tava nem aí, o VHS falou, pode produzir que tá tudo certo. E a gente precisa lembrar um pouquinho aqui do contexto da época. Como é que você assistia esses filmes mais 18 na época? Você tinha que ir em cinemas especializados em exibição desses filmes. Agora imagine o que era você poder finalmente assistir esses filmes escondidinho no seu quarto, na sua casa ali, quando seus pais saíssem, você botar aquela fita e poder assistir com privacidade, diferente de uma sala de cinema, que você não era mais anônimo quando você ia lá e aí todo mundo sabia que você estava assistindo aquele tipo de filme, e que você não podia aproveitar, né, se é que vocês me entendem, tão abertamente esses filmes no cinema. Então, isso foi muito decisivo, apesar de que você encontra assim, fitas Betamax com conteúdo pornográfico, mas de uma forma muito mais pirata. E o VHS, além de permitir maior tempo, era mais barato, lembrar disso. Então as empresas tinham mais interesse em lançar em VHS. Isso sem contar depois com o surgimento de câmeras adaptadas aí para você gravar em VHS, VHS-C e tudo, e o mercado pornográfico amador aí teve uma explosão também. Então foi muito mais popular e foi aquela cerejinha no bolo para derrubar o mercado do Betamax. E teve um outro fator que dizem nessas discussões controversas que foi muito mais importante que o mercado erótico, que foi a gravação de transmissão de futebol americano. Para quem não sabe, futebol americano demora horas para terminar, são jogos muito grandes, assim, de 2 a 3 horas para terminar, e que as pessoas queriam gravar isso na TV, na exibição, muitas vezes para assistir de novo ou para assistir depois. E diferente dos programas normais, que dura realmente 50 minutos, 1 hora ali, esses jogos eram muito grandes, então as pessoas acabaram comprando muito o aparelho de VHS e a fita VHS para poder gravar esses jogos, porque como o VHS conseguia gravar muito mais tempo que o Betamax, dava para gravar um jogo de futebol americano completo, ao invés de você gravar aquele jogo todo cortado para caber em 60 minutos do Betamax. Então, o que fica na discussão é, o que é que foi a cereja no bolo para o fim, para a derrota do Betamax nesse mercado? O mercado pornográfico ou foi a possibilidade de você gravar o futebol americano? Essa é uma questão que muitas pessoas concluem para um lado e muitas pessoas concluem para o outro, e ninguém sabe de fato no fim das contas. Eu prefiro pensar que os dois foram duas cerejinhas ali no bolo para terminar com o mercado do Betamax. E a Sony aprendeu uma grande lição, porque depois ela acabou abandonando o Betamax e começou a produzir também o VHS. Ela se entregou ao VHS e ela aprendeu ali a importância de você ouvir o mercado e ouvir as pessoas, os clientes, os consumidores. Foi algo que ela não fez com o Betamax e que com certeza ela aprendeu a lição depois disso. E aí eu queria saber a sua opinião, o que é que você acha? Você acha que faz mais sentido o mercado mais 18 aí, o mercado erótico pornográfico, ter sido aquele chute final ali dessa luta? Ou foi realmente a possibilidade de gravação do futebol americano tão popular lá nos Estados Unidos? Pois é, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima. Falou, tchau, tchau.